Sabe aquela impressão de que hoje em dia toda criança parece ter alguma alergia? Pois é, não é só impressão. Mas e se a resposta para esse problemão não tiver nada a ver com o evitar certos alimentos e sim com olhar para dentro? Mais especificamente para a saúde do nosso intestino. Hoje, a gente vai desvendar essa conexão que é, no mínimo, surpreendente. Tá, vamos direto ao ponto. Por que raios alergia a amendoim, leite, glúten? Por que tudo isso virou rotina na infância? A resposta, olha só que curioso, pode não estar no que se come, mas em como o corpo processa essa comida. E tudo começa com uma barreira invisível que a gente tem dentro de nós. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é uma alergia alimentar de verdade. Não é um simples mal-estar, não. É literalmente uma falha no sistema. Pensa assim, uma proteína do que a gente come deveria ser totalmente quebrada na digestão, certo? Só que por algum motivo ela não é. E o pior, ela consegue passar pela barreira do intestino e cair na corrente sanguínea. Para o nosso sistema imunológico, essa molécula gigante é um corpo estranho, um invasor. E ele faz o que foi programado para fazer, atacar com tudo. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: o que está causando essa falha na barreira? Bom, o principal suspeito, e talvez o mais óbvio, é a nossa dieta moderna. Vamos dar uma olhada em como o jeito que a gente come hoje pode estar literalmente abrindo as portas para essas reações todas. É isso mesmo. Pode até parecer simples demais, né? Mas a forma como a gente monta o prato, dia após dia, pode ser o gatilho, o começo de toda essa cascata de reações alérgicas. A resposta talvez esteja bem na nossa frente, no nosso próprio garfo. E aqui a gente chega num conceito-chave, a tal da pirâmide alimentar invertida. Todo mundo lembra daquela pirâmide da escola, né? Com grãos, frutas e vegetais lá na base, a parte mais importante. Pois bem, o que muita gente faz hoje é o exato oposto. A base da alimentação virou o quê? Ultraprocessado, enquanto a comida de verdade foi lá pro topo para ser comida só de vez em quando. A gente inverteu tudo. E olha, essa mudança toda gera um debate gigantesco. Especialistas do mundo todo, como o Walter Willett, de Harvard, estão sempre alertando que décadas de ciência mostram que uma dieta rica em plantas protege a gente. A polêmica é que, mesmo com tanta evidência, o padrão de consumo mudou da água para o vinho. E isso, claro, tem consequências diretas para a nossa saúde digestiva e, por tabela, para o nosso sistema imunológico. Agora, vamos mergulhar para dentro do corpo para entender como essa dieta invertida realmente abre o caminho para as alergias. É aqui que a mágica, ou melhor, a tragédia, acontece. Nosso sistema digestivo é para ser uma verdadeira fortaleza. A primeira muralha é o estômago, com aquele ácido superpotente que já começa a desmontar as proteínas. Logo depois, entram em cena as enzimas, que funcionam como tesouras moleculares, picotando tudo em pedaços minúsculos. O problema? O uso contínuo de antiácidos que neutraliza essa acidez tão importante. E os antibióticos? Eles podem até ser necessários, mas acabam detonando as bactérias boas e comprometendo todo esse ecossistema, o que enfraquece demais nossa primeira linha de defesa. Aí o que acontece é uma reação em cadeia. Sem uma digestão bem feita, as proteínas chegam enormes no intestino. Se a parede do intestino estiver inflamada, permeável, é o famoso intestino permeável, essas moléculas gigantes conseguem passar para a corrente sanguínea. É nesse exato momento que o sistema imunológico dispara o alarme geral e a reação alérgica começa. Vendo tudo isso, a reação de muita gente é correr para os suplementos, buscando uma solução rápida. Mas espera aí, será que eles funcionam mesmo nesse cenário? Existe essa ideia, essa crença forte, de que a gente pode simplesmente comprar saúde numa cápsula. Um produto mágico que vai acalmar o sistema imune e fortalecer o intestino da noite para o dia. E a indústria de suplementos, que movimenta bilhões, vive dessa esperança. Só que aqui está o pulo do gato. Se o intestino está todo inflamado, todo comprometido, ele simplesmente não consegue absorver os nutrientes direito, nem da comida, nem dos suplementos. É como tentar encher um balde furado. Você pode até jogar coisa boa ali, mas não vai adiantar. A não ser que a causa do problema, a saúde do intestino, seja tratada primeiro. Claro, usar enzimas digestivas para dar uma forcinha pode ajudar no processo, mas é uma ajuda, não a cura da causa. Então, se ficar adicionando coisas nem sempre funciona, que tal a gente dar um passo para trás e deixar o próprio corpo se consertar? É exatamente aqui que entra uma das ferramentas biológicas mais antigas e poderosas que existem: o jejum. Olha, jejum não é sobre passar fome. A ideia é dar ao corpo uma chance de se autorregular.
É uma pausa estratégica, sabe? Que permite ao sistema digestivo descansar, desinflamar e se reparar. Essa pausa manda sinalizadores metabólicos poderosos para o corpo, iniciando um processo de cura que é super natural e para qual nosso organismo foi programado para fazer, seja em crianças, adultos ou idosos. E o principal mecanismo por trás dos benefícios do jejum se chama autofagia. Pensa nisso como se fosse a equipe de faxina interna do nosso corpo. Quando a gente não está comendo o tempo todo, o corpo ativa esse modo de reciclagem, se livrando de células velhas e danificadas para abrir espaço para células novinhas em folha. É uma verdadeira renovação celular. E para o intestino, os benefícios são diretos e muito potentes. O jejum dá o descanso que a parede intestinal precisa para se curar, o que diminui aquela inflamação que causa a tal permeabilidade. Ele também ativa a autofagia para regenerar células e ainda regula hormônios como a motilina, que funciona como uma espécie de vassoura natural do nosso sistema digestivo. Resumindo, o jejum ataca a raiz dos problemas que levam às alergias. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Nessa nossa busca por saúde, será que a gente não está gastando energia demais com soluções rápidas, que só mascaram os sintomas, em vez de focar em nutrir a base de tudo, que é a saúde do nosso sistema digestivo? Talvez a resposta para o quebra-cabeça das alergias seja simplesmente permitir que o corpo faça o que ele sabe fazer de melhor: se curar.